Em termos de técnicas, o Fire Plum mutante é provavelmente comparável a uma técnica de meditação de alto nível. Lei Lin verificou a massa no seu mar de consciência. Depois de devorar a essência da Fire Plum, a massa pontual não só se tornou mais concentrada, com a nebulosa expandindo-se pela metade, agora emanava um rastro de vermelho fogo entre as trevas. Depois de obter Fire Plum, sua aptidão havia mudado. Anteriormente, sua afinidade elementar era o elemento principal. Agora, sua afinidade elementar de fogo havia sido aumentada e, embora ainda não estivesse em harmonia com o elemento da escuridão, estava se aproximando. O aluno de Melkemoin não é mais uma técnica de meditação apenas para bruxos da serpente gigante de Kemoin, mas um de primeiro grau infundido com fogo de fogo. Lei Lin obviamente não começaria a treinar em Fire Plum novamente. Ele era, em suas raízes, um mago e um Arlok de linhagem nisso. Assim, enquanto executa suas simulações, o Aiship havia fundido a essência de Fire Plum em sua massa máxima. Fire Plum fundido com o aluno de Kemoin. Os dois foram compatíveis com as simulações anteriores e agora se fundiam para formar uma técnica de meditação ligeiramente mutante. Os efeitos da técnica superaram em muito do quarto nível do pupilo de Kemoin original, e até permitiram que Lei Lin visse a esperança de simular o quinto nível. Uma vez que a simulação da técnica de meditação estava completa, Lei Lin só precisava resolver os problemas da linhagem e ele seria capaz de se libertar dos grilhões sanguíneos da categoria 4, e abrir o reino da lua radiante. O aluno de Kemoin não tem um quinto nível de qualquer maneira. Vou continuar chamando a mesma técnica de meditação atualizada da mesma coisa. Lei Lin continuou a usar o nome já dado sem intenção de pensar em novo nome. Se foram os 12º e 13º níveis de Fire Plum ou o quinto nível de uma técnica de meditação, todos eles permitiram que alguém entrasse no reino da lua radiante. Mesmo que Lei Lin tivesse algumas ideias aproximadas sobre isso, seria necessário um grande período de tempo para que ele compreendesse todas elas. Mesmo assim, ainda era muito melhor do que não ter esperança alguma. Além do Fire Plum, gravei muitas informações sobre a cultura, tecnologia e geografia do mundo da lava. O banco de dados do chip é muito mais completo, e eu me beneficiei bastante. Lei Lin acariciou seu queixo. A vantagem de ter o AI-chip significava que ele poderia deixar os magos para trás na poeira em termos de sua velocidade de aprendizado. Em outros mundos, ele era basicamente como um peixe na água, registrando até mesmo as informações mais complicadas com apenas uma varredura varrida pelo ayahuasca. Ele podia analisar e entender tudo rapidamente, e era muito mais rápido que Magi, que tinha que estudar um livro após o outro. Por esta razão, ele poderia rapidamente obter clareza sobre o caminho da força em outros mundos e fundi-lo em seu próprio corpo, uma vantagem única para si mesmo. Em geral, as colheitas foram tão imensas durante esta viagem ao mundo lava, que minha absorção está explodindo pelas costuras. Lei Lin olhou para suas estatísticas. Lei Lin Farlier. Rank 4 Arlok. Linhagem, serpente gigante de Kemoin. Corpo amadurecido. Força. 50. Agilidade. 45. Vitalidade. 65. Força espiritual. 956.8. Poder mágico. 956. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Força da alma. Os números mais baixos de força espiritual entre o Morningstar são 500 e acima, e eu quase cheguei a 1000. No entanto, a força da alma ainda precisa ser enumerada. Olhando para os números, um sorriso irônico apareceu em seu rosto. Ele obteve muito no mundo da lava, especialmente com alguns avanços em sua alma que permitiram que sua força da alma subisse acentuadamente no poder. Enquanto AI-chip não pôde mostrar os números, apenas a diferença na força espiritual implicou que houve uma grande mudança. A força da alma era uma versão de nível superior da força espiritual. Assim,
Os avanços na alma podem ser vistos através de avanços na força espiritual. No entanto, um aumento de cerca de 400 já está começando a exceder os limites do que meu corpo pode suportar. O sorriso irônico no canto dos lábios de Leilin ficou ainda mais óbvio. Fireplum e o ovo de fênix eram tesouros que enfatizavam os elementos, mas não faziam muito por força. Enquanto ele tinha um grande aumento na força espiritual de uma só vez, seu corpo já havia começado a mostrar sinais de uma incapacidade de suportar. Isso porque havia muita água no copo e o copo era pequeno demais. Embora não houvesse nenhum efeito residual óbvio ainda, Leilin só poderia se transformar em um espírito e trilhar o caminho de um Pirit Magus se ele não tratou isto a tempo. Para resolver isso, a essência é fortalecer minha vitalidade e permitir que o corpo, assim como a força espiritual que de repente aumentou, cresça harmoniosamente mais uma vez e faça tudo de uma vez por todas. Leilin ordenou. Aiship, com meu controle atual, quanta vitalidade eu preciso para sustentar minha força espiritual? BIP. Missão estabelecida. Varredura de estatísticas do corpo do hospedeiro. Começando a construção do modelo. Dedução inicial. A voz robótica de Chip foi ouvida enquanto formava uma figura humana azul na mente de Leilin. Ondulações terríveis de força espiritual foram emanadas do modelo. Dedução concluída. Para combinar completamente com a força espiritual, o hospedeiro deve ter uma vitalidade de 100 ou acima. O Aishi pensou lealmente. Uma vitalidade a 100 ou mais. Leilin tocou o queixo. Como o corpo era um vaso de força espiritual, os magos levavam a vitalidade bastante a sério. Eles até tinham algumas técnicas e formações de feitiços para temperar o corpo apenas para isso. Com o estado atual de Leilin, com uma vitalidade tão alta quanto 65, 90% das técnicas para aumentar a vitalidade eram inúteis para ele. No entanto, com seu conhecimento e as acumulações de suas explorações no passado, ele imediatamente teve uma ideia. Não considerando essas técnicas remotas, força multilimbar é muito adequada para mim agora. Mesmo na pior situação, posso controlar minha condição atual e evitar que piore. Leilin levantou-se com um flash de compreensão e se dirigiu para outra sala de treinamento. Seu corpo de repente se contorceu de uma maneira estranha, se organizando de tal forma que ele parecia uma estranha runa. Articulações e músculos bizarros podiam ser ouvidos vibrando dentro dele. Essas vibrações combinadas e gradualmente formaram uma voz ligeiramente rouca. A voz parecia estar cantando algum texto sacrificial, cheio de um grande sentimento antigo que também se mantinha dentro de um ar bárbaro. Força multilimbar. Uma figura encolhida de 6 braços apareceu atrás de Leilin, e com seu canto, mais runas apareceram da figura da Multi-Armed Race e desapareceram nas costas de Leilin. Quando a cerimônia terminou, os raios de luz do membro da Multi-Armed Race desapareceram nas costas de Leilin e formaram uma estranha imagem dourada da corrida multiarmada, parecendo uma tatuagem vívida. Vários fios dourados se espalharam sobre a pele e os músculos de Leilin, e tudo rapidamente se acalmou. Leilin se levantou, olhando para as palmas das mãos. A pele era pálida, os ossos delgados e não parecia haver muita diferença. Ocasionalmente, porém, lampejos leves de ouro eram vistos piscando por dentro. Parecia haver uma camada de armadura densa em seu corpo, o que tornava pesado. Isso não era nada para Leilin. Mais importante, no instante em que a tatuagem foi completada, a pressão de ter sua força espiritual forçando seu corpo em todos os momentos, enquanto não se dissipava completamente, havia reduzido. Vendo esse resultado, Leilin soltou um longo suspiro de alívio. Embora a força multilimbar não possa aumentar minha vitalidade, ela tem o efeito de selar e reforçar o corpo, o que pode manter meu estado atual. Quando eu encontrar mais formações de feitiços de temperamento corporal. Agora, eu preciso cuidar rapidamente das forças aliadas que ainda estão ocupando os territórios que pertencem ao clã Ouroboros.
Vou então usar as forças do clã Ouroboros e levá-las para me ajudar a encontrar tesouros, poções, ou formações de feitiços e afins que possam aumentar minha vitalidade. Lei Lin fez planos para si mesmo, com os pés continuando a se mover até chegar a outra sala secreta. Na porta, havia muitos selos que formavam uma corrente, trancando a porta com força. No entanto, um calor fervente ainda podia ser sentido. Uma chama preta apareceu automaticamente do corpo de Lei Lin, e absorveu todo o calor. Bom nível de calor. É como outra forma das chamas da Fênix. Aiship ordenou Lei Lin internamente. BIP. Limites para autoridade aberta. Passou a digitalização, juntamente com o AI e a voz de Shape. 2 fluxos de dados azuis brilhavam nos olhos de Lei Lin. Milhões de palavras douradas parecidas com formigas cintilando e entrando no selo caixa. A corrente rúnica se abriu, e chamas douradas aterrorizantes surgiram de trás da porta. E como se provocadas ou desafiadas, as chamas negras no corpo de Lei Lin ficaram mais exuberantes, formando uma camada negra de isolamento que mantinha a porta bem fechada. Grandes quantidades de chamas douradas foram devoradas pelo Flam Preto. Como eles se fortaleceram. Tal processo diabólico deixou Lei Lin em choque. Depois de entrar na sala secreta, podia-se ver um mundo gigante de gelo e neve. No coração, no entanto, um sol dourado emanava raios de luz. Numerosas runas de gelo formavam cadeias que restringiam o sol, mas ainda produziam um calor fervente. Naquele momento, houve um impasse entre o azul gelado e o ouro ardente. A linhagem do posto 6 da Criança do Sol. Os olhos de Lei Lin estavam desfocados, as chamas negras formando automaticamente a figura de um pássaro negro diabólico. Olhos vermelhos estavam colados no pequeno sol no meio, parecendo com medo. É uma pena, Lei Lin suspirou mais uma vez. Esta foi a linhagem mais alta que ele havia ganhado até agora. Depois que o ovo de Fênix quebrou, ele automaticamente formou um cristal denso e não havia vestígios de sua linhagem remanescente, levando Lei Lin a começar a se perguntar se a Fênix era uma criatura da linhagem. Não havia como refinar nenhuma linhagem antiga nesse caso. Tenho a sensação de que a linhagem sanguínea da Criança do Sol é muito compatível com a Fire Plume, mas é uma pena, já tenho outra linhagem. Lei Lin suspirou. Se ele tivesse a linhagem da Fênix, ele mudaria sua linhagem, não importando o quão difícil seria. No entanto, a linhagem do Filho do Sol. Isso era apenas o citou lugar, e não era poderoso o suficiente para motivá-lo a correr esse risco.